Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Gislaine, eu faço parte do time CS Suporte. Hoje eu, a Marcela e a Fernanda vamos trazer um tema um tanto quanto polêmico, pelo menos para nós que trabalhamos com atendimento ao cliente, trabalhamos com CS, que se refere, né, ao sucesso do cliente, traduzindo em poucas palavras. Então, hoje nós queremos trazer para vocês um pouquinho dessa discussão. Eu vou responder a pergunta inicial, que é qual é o elemento principal para o sucesso, porém só no final. Então, quem quiser realmente saber o que é, vocês vão ter que esperar até o final. Até lá, nós vamos fazer uma pequena introdução de alguns assuntos e eu gostaria que vocês pudessem interagir, sendo abrindo o microfone, conversando com a gente, ou até mesmo pelo chat, para não ficar um monólogo aqui, só eu falando ou só as meninas. Então, por favor, fique bem à vontade para perguntar qualquer coisa ou para ir mandando coisinhas no chat, que a gente vai tentar responder vocês, tá? Não prometo, mas eu vou tentar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá dando de ver minha tela, todos? Sim, sim. Sim, Gi. Maravilha. Então vamos lá, eu quero agora que vocês possam imaginar duas situações, tá? Que vocês consigam se sentir em duas situações. A primeira situação, eu gostaria que vocês imaginassem que vocês precisam ligar para uma operadora de telefone ou internet neste momento. E eu queria saber de vocês, o que passa na cabeça de vocês? Qual é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês na hora que vocês pensam em precisar ligar para uma operadora, seja de telefone ou de internet? Preguiça. Meu Deus. Eu não gosto muito, porque na minha cabeça já vem que eles vão pedir para mim a primeira coisa. Você já reiniciou o modem? Puta, isso me estressa demais, sabe? Então, não gosto. Música de elevador, meu Deus. É triste. Eu penso como perder um tempão na linha, vão me passar para 2 ou 3 pessoas diferentes que vão fazer as mesmas perguntas e no final não vão resolver o meu problema. Bom, vamos para uma segunda situação. Imagine outra situação agora, que é ligar para a Amazon. Eu não sei se todos aqui já tiveram esta experiência, mas talvez se você não teve a experiência com a Amazon, que você lembre de uma empresa que tem o mesmo sistema, talvez, de callback, ou alguma empresa que você admira muito o atendimento, que você gosta muito de ligar para lá, assim, ou não que talvez goste de ligar, mas que você se sente confortável. O que passa pela tua cabeça agora? Que vai ser mais rápido. Pelo menos quando eu liguei, foi bem pontual, bem simples e resolveu na hora. Do que aqui, né? Se fosse ligar para alguma coisa igual da NET. Bem por aí. Em qual das duas situações te fez sentir respeitado? A gente consegue perceber nesses dois exemplos bem simples de que às vezes só de pensar em uma situação já começa a nos deixar mais irritado ou mais tranquilo, certo? Em qual dessas duas situações que nós comentamos agora, você gostaria que a sua empresa, hoje, né, a Vizir, estivesse? Quando você pensa no seu cliente, como que você gostaria que ele pensasse na hora de falar assim, preciso falar com a Vizir? Em qual das duas situações vocês gostariam que o seu cliente estivesse na hora de ligar? Eu amo ter experiências encantadoras, é o que eu quero para a Vizir, é o que eu busco fazer já há alguns anos, né? Talvez eu acho que nem todos saibam, mas eu sou formada em Direito e eu vim para a área do atendimento justamente por isso, porque eu senti a necessidade de trabalhar um pouco mais isso em algumas empresas e de proporcionar para as pessoas essas experiências encantadoras. Eu quero que quando um cliente ligue para mim, ele tenha vontade de ligar de novo, só para poder falar comigo e poder ter um atendimento nesse estilo. E hoje, eu trabalhando junto com o pessoal de suporte,
a Ana, o Carlos, a Fernanda, a Marcela também, que faz parte do CS, hoje a gente tenta entregar isso. E tenho que dizer que estamos fazendo um ótimo trabalho. Bom, outra reflexão que eu quero fazer para vocês, e eu quero muito, muito, muito que vocês respondam, pode ser até no chat, quem não se sentir tão confortável, mas o que vocês acham que são as 3 principais coisas, as 3 coisas que vocês acham essenciais para um foguete ir para a Lua? Combustível e a mecânica e o piloto? Pode ser. É literalmente o foguete mesmo? Interprete como quiser, não tem problema. Não vai haver resposta certa ou errada. Fé. É bom. A primeira coisa é planejamento, na minha opinião. Planejamento, preparação e uma boa execução. Aí entra a fé, né? Pode ser também, pode ser. Dinheiro. Ai, gente, muito bom. Nenhuma das respostas estão erradas. E eu vou trazer a minha realidade, as 3 principais coisas para mim, que talvez vocês podem não concordar, mas que para mim faz muito sentido. E é o que eu prego para fazer com que, na minha analogia, o meu foguete Vizir chegue à Lua. A terceira coisa, em ordem de importância, para mim, a terceira coisa seria o foguete, que é o objeto em questão. Né? Muitas vezes nos apegamos tanto ao nosso produto que acreditamos que ele sozinho seria o ponto principal de sucesso. De fato, a gente precisa de um produto, né? A Vizir precisa de um produto para estar no mercado, talvez. Mas para mim, ele é a terceira coisa, não é a coisa mais importante. A segunda coisa para mim é a tripulação. São as pessoas ou o time que são muito mais importantes para mim do que o objeto. Sem essas pessoas não haveria uma invenção, não haveria quem aplicar, afinal o foguete não chega à Lua sem ao menos um piloto. Ainda que seja totalmente tecnológico, vai precisar de alguém, nem que seja para só, aspas, apertar um botão. Certo? Vocês concordam até aqui? E a primeira coisa, e para mim a mais importante de longe, para qualquer coisa na nossa vida, é quem acredita. Essa é de longe a mais importante e é preciso que alguém acredite na ideia, seja para inventar, para investir ou até mesmo para apoiar a ideia. E aqui entra não só quem inventou o objeto, seja quem inventou o foguete, mas também quem apoia a ideia. Sejam nós, funcionários, que apoiamos a ideia de estarmos dentro da empresa, e daí entra também os nossos clientes, que acreditam na gente e estão conosco. Fê, sua vez. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho, então, né, do que tornam as empresas encantadoras. Acho que todo mundo já viu, né, essas logos aí, já utilizou, utiliza, né? E cada uma delas tem ali, em especial, o seu jeito de encantar, né, os seus clientes. A Disney, por exemplo, eu nunca fui, né, mas a gente estudou. Então, assim, a gente viu ali que a forma de encantar o cliente, até mesmo os próprios funcionários deles, o que eles fazem lá? Eles treinam as pessoas, os funcionários, desde a pessoa da limpeza, a pessoa lá que cuida do lixo, até o líder, o gerente, o pessoal do parque, qualquer pessoa dentro da Disney é treinada de forma igual, de maneira igual. Então, eles tratam as pessoas, né, igualmente lá. Achei muito interessante isso. E em relação às pessoas, uma coisa que me chamou muito a atenção, aos clientes, eles pintam o parque, né, reparos, assim, fazem os reparos de postes, de muretas, todos os dias. Por quê? Porque se eu vou hoje, né, e a pintura não está bem feita, a minha experiência não vai ser 100% encantadora, né? Então, eles fazem aquilo ali como se o parque estivesse abrindo naquele dia, para que aquela experiência do cliente seja sensacional, né? Então, isso me chamou bastante atenção. A Apple, né, a gente conhece também muito bem, né, super falada aí. A Apple, ela é uma pioneira em tecnologia, né? Então, ela que
o touchscreen veio a partir dela, o tablet, o computador pessoal. Então, né, uma baita empresa aí de tecnologia inovadora. E também, apesar da demanda da Apple, ela tem ali, né, sua prioridade de atendimento ali, que é baseado com valores com empatia. Então, ela trata os clientes com empatia, valoriza a qualidade do serviço, tem o respeito ali pelo sentimento do cliente. Então, isso torna também a Apple uma das empresas encantadoras. A Uber, né, acho que quem nunca usou Uber na vida, né, então a gente acaba precisando um momento ou outro, por mais que tem carro e tal, a gente sempre acaba precisando, né. E a Uber, então, ela se tornou uma empresa de excelência também pela questão do atendimento, né, e é uma empresa super famosa agora, né, que se inovou também. Nós estávamos até comentando à tarde, né, que a Uber foi uma empresa que foi contra a maré, né, então era um cenário totalmente diferente de táxi e tudo mais, e ela veio com essa nova modalidade em aplicativos. Então foi algo também totalmente inovador. E pensando também nos clientes, porque querendo ou não, ela proporciona ali para os motoristas fazerem uma experiência bacana. A gente tem a opção de selecionar, né, o veículo que a gente quer, se é um veículo mais top, um mais básico. Então, a gente consegue também escolher e tornar essa experiência incrível. E, por último, a Netflix, também, né, muito conhecida. Netflix era uma empresa de DVDs, né, de locação, e como se tornou ultrapassada, ela também se sentiu na necessidade de inovar. E aí foi onde ela tornou esse serviço de streaming que a gente conhece, que também é sensacional, né, com muita qualidade ali das séries e filmes. E o atendimento da Netflix também chama bastante atenção, porque se precisar entrar em contato com eles através do chat ou telefone, eles são extremamente prestativos e se colocam de verdade no lugar do cliente, né, tem a empatia ali. E aí o que torna, então, essas empresas encantadoras? De fato, pode passar, gente. De fato, é a experiência, né? Então, é o mais importante, porque se a gente tem uma boa experiência em uma empresa, a gente não vai deixar de usufruir, né, do produto dela, do serviço dela. Então, a experiência é essencial. Aqui uma frase, né, do Tony Rich, né, que era o CEO da Zappos. Então, ele colocou, né, que atendimento de uma empresa não deveria ser um departamento, deveria ser a empresa inteira. Então, todos nós estamos trabalhando em prol do nosso cliente, né? Porque de nada adianta estarmos aqui, a Viseiro com 200 pessoas, se não tiver cliente, né? São eles que pagam os nossos salários, são eles que proporcionam o nosso emprego, basicamente, né? Então, a gente precisa trabalhar e dar o melhor para eles, né? Aqui um pouquinho, então, da diferença, né? Então, CS e suporte, atendimento, não são a mesma coisa. Por mais que, às vezes, né, tem gente que tem dificuldade de entender isso, parece que é tudo igual, parece que é tudo farinha no mesmo saco, mas não é, gente. Tem diferença, tá? Então, vou explicar um pouquinho para vocês, e se alguém ficar com alguma dúvida, pode perguntar também. Então, o customer, né, ele é uma área que entende do negócio e do mercado que o cliente atua. Então, uma área um pouco mais de pesquisa ali, né, de análise. Ele tem um contato proativo e constante com o cliente, acompanha todo o processo e sugere melhoria nos processos dos clientes, tá? Já o suporte, ele tem um conhecimento mais técnico sobre produtos e soluções. Ele faz um atendimento reativo e atende às necessidades pontuais do cliente, né? E, por último, limita essas questões técnicas e usabilidade. Então, eu digo, né, que o suporte, ele é uma área que está mais ali fazendo a prática, né? E o CS, ele está ali por trás, analisando, os bastidores, né? Então, ele analisa, ele tem também contato com o cliente, mas é mais de uma forma mais ampla, né? O suporte de uma forma mais específica, assim, aquele problema, a gente vai resolver aquele problema. Então, basicamente é isso. Isso ficou claro aí para vocês. E aqui, sobre os pilares de atendimento, né? Então, nós trouxemos 4 pilares que julgamos ser essenciais aqui, né, para um bom atendimento. Então, é um atendimento rápido, de baixo esforço, cuidar do dimensionamento do atendimento para que ele seja rápido, de baixo esforço para o cliente, que seja um atendimento empático. Então, aqui não basta só ter empatia no momento do atendimento. A pessoa que responde, ela é super empática, mas a pessoa que, sei lá, vai fazer o processo, que vai pensar, né, em todo o processo ali,
não é uma pessoa empática, faz complicado, faz burocrático. Então, isso acaba também influenciando na questão do atendimento, ele vai ficar insatisfeito de forma geral, né? Ser um atendimento resolutivo, então, se o cliente está entrando em contato, é porque ele quer resolver o problema, né? Então, tem que ser o mais rápido possível, focar na solução mesmo daquilo que ele precisa. E também o atendimento humanizado, porque hoje em dia, né, numa era de chatbots, então a gente vai entrar em contato com alguma empresa, geralmente é robô, né? Até mesmo ligação. Hoje em dia até tem ligação que nos ligam, né? Que é um robô. E aí perguntar se você é fulano, né? Daí se você fala assim, ele encaminha para outra pessoa. Então a gente está numa era de muita tecnologia e a empresa que tem um atendimento com uma pessoa mesmo atrás da máquina é o diferencial, né? Desde que seja feito corretamente, né? Não adianta também a pessoa atender, às vezes, pior que um robô, né, gente? E aí, então, a ideia é que seja realmente um atendimento empático para aquela pessoa, né? Marcela, tá contigo. Obrigada, Fê. Boa noite, gente. A Fê falou, né, aí de cliente, de atendimento, e, de fato, é bom a gente saber que o cliente, ele evoluiu de acordo com o tempo, né? Então, desde que o tempo é tempo, tem comércio e tem cliente, né? Então, desde os comércios, né, serem abertos, os clientes, eles só tinham aquele acesso, né, em espaços físicos, e a comunicação, ela era feita boca a boca. Até, de fato, a gente entrar aí no cliente 2.0, né, onde ele tinha a comunicação, os meios de comunicação em massa, seja rádio, seja TV, e aí ele já conseguia fazer a comparação entre os concorrentes, ele já conseguia receber a ligação do telemarketing, ter a venda por telefone, né, caso ele queira, se ele se interessou por aquele produto. Então, ele já tinha o poder da decisão de compra, e aí, a partir, né, daí teve o surgimento da internet, que ficou bem mais fácil para ele, né, e não tão bom para outras empresas, porque a partir daí ele começou a buscar informações sobre o produto, sobre o serviço, onde ele conseguiu exigir, né, ele exigia mais qualidade do serviço e mais agilidade também do atendimento, né, que aí eu estou falando do cliente 3.0, tá? E aí a gente entra no cliente 4.0, que é um pouquinho antes do cliente atual, que é, de fato, esse cliente que ele busca a personalização da marca, ele busca um valor agregado em tudo aquilo que ele tá adquirindo. E, a partir daí, a empresa, ela também soube identificar isso. Então, ela soube identificar que o cliente, ele quer, sim, uma personalização, um atendimento humanizado, e ele quer um relacionamento, de fato, com a marca, né? Não só comprar um produto, adquirir um serviço. Tá? E aí, falando um pouquinho mesmo pode passar, Gi, por favor, do cliente atual, né, que é esse cliente 5.0, que é, de fato, aquelas pessoas que já nasceram com o mundo conectados, eles já estão aí com seus dispositivos, né, 24 horas por dia, onde eles conseguem ter acesso a canais, a redes sociais, a YouTube, para ver se, de fato, né, aquele produto, aquele serviço, ele realmente faz sentido, né, para ele mesmo. E aí a gente já entra com essa questão também de ter tudo na mão, né, que ele tem ali o celular dele, então ele pode buscar a qualquer momento. E, de fato, né, isso também traz a valorizar a experiência por completo. Então, se eu tenho meu celular ali, eu consigo pesquisar avaliações da empresa no Google, eu consigo pesquisar avaliações no Facebook, no YouTube. Então, eu valorizo essa experiência por completo e eu vou saber as experiências através de outras pessoas. E quem são essas pessoas, né? São os influencers, que já entra em outra etapa, que ele influencia e é influenciado. Eu influencio e sou influenciada, né? E acredito que todo mundo também é assim. Então, a gente compartilha, a gente busca as maneiras de intensificar as informações, tá? Então, através das redes sociais, reclame aqui. Eu uso muito o Google, a avaliação do Google, tanto para pesquisar como para comentar. Inclusive, é uma dica muito legal aí, porque se você for comentando, você ganha pontos e pode trocar por outras coisas. É muito bacana. E tem então o Google, né, só
antes de passar para o próximo ponto, o próprio Google, ele influencia isso nas pessoas, ele engaja com que as pessoas, ele estimula, né, com que as pessoas, elas comentem sobre os comércios, sobre os serviços, e às vezes também sobre o produto, né, se você colocar, pesquisar sobre um filme, sobre um livro, também tem avaliações sobre cada coisa que você for pesquisar. E aí tem os lovers, né, que é criar uma relação, de fato, afetiva com a marca, né, a Fê comentou sobre a Apple. A Apple tem muito sobre isso, né, que de fato eu vejo uma galera que gosta mesmo, defende, e sempre está comprando uma nova atualização do celular. Por quê? Porque eles gostam, eles são os lovers. E pode passar para o próximo, Gi. E aí, de fato, como encantar, né, esse cliente? Existe um núcleo gigantesco, né? Dentro disso, eu trouxe alguns pontos, que é, de fato, revisar as estratégias de marketing, os canais de comunicação, saber, de fato, se comunicar, né, seja visualmente, em campanhas da sua empresa, e ter esse canal de comunicação muito ativo nas redes sociais, né, saber, de fato, passar essa mensagem, interagir, responder as dúvidas e as reclamações dos clientes, e claro, né, como a gente escreveu ali, de forma eficaz, de forma assertiva, de acordo também com o perfil do seu público, né, tanto que a Netflix faz muito isso, seja no Twitter ou seja no Facebook, então eles sempre estão respondendo os seus usuários de maneira bem leve. E com isso, né, com certeza, muitas empresas, elas trabalham com os dados e as informações, que isso é muito importante para tomar algumas decisões futuramente. Para saber quem são os promotores da marca, para saber quem é a persona da sua marca e quem faz, de fato, né, a sua empresa andar. E aí a gente traz também outro ponto relacionado a isso, que é a personalização. Então, se eu conheço quem é o meu público, através de dados, através das minhas pesquisas e através dessas identificações de oportunidade de melhoria, eu consigo personalizar e eu consigo utilizar esse padrão para sempre buscar encantar o meu cliente, né? E também dar autonomia para ele. E aí, através dessa personalização, através dessa identificação, a gente consegue também entrar na questão da empatia e da emoção, né? Porque dentro de todos esses pontos, a gente consegue identificar as necessidades do cliente, a gente consegue ouvi-lo, a gente consegue colocar no lugar dele. E de fato, né, a gente colocou uma frase ali que a gente sempre gosta, que é: erros são toleráveis, desde que sejam resolvidos. E de fato, a gente erra, somos humanos, só que a gente também sempre tem que buscar resolver e evoluir. Então, sobre essa emoção, sobre empatia, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, só que, como a gente escreveu ali também, né, o cliente 5.0 é o presente e o futuro das relações entre empresas e clientes. Então, cada vez mais, esses nativos digitais, com poder de compra, com poder de escolha, eles vão investir nessa relação e fazer com que elas se tornem cada vez mais forte. Mas isso também, né, tem a outra ponta ali que é da empresa. Então, a empresa também tem que dar essa abertura e essa oportunidade. Tá bom? Gi, pode passar para o próximo. A gente vai falar um pouquinho da Azul, né, falando de todos esses pontos. A Azul é uma empresa aérea, que ela trabalha todas essas questões, né, ela trabalha todas as questões de que a empresa, ela é um todo, várias áreas ela trabalham para levar satisfação do cliente, como relacionamento, emoção e empatia, e a Gi, ela teve uma experiência muito bacana, e a gente queria que ela compartilhasse aí, porque de fato é um caso real que está bem próximo assim da gente. Isso aí. Aqui a gente trouxe alguns casos, né, eu acho que todos esses casos que vocês veem em tela, muitas pessoas já viram, porque foram casos que foram para as mídias, enfim, né? O piloto que voltou para buscar a senhora que precisava e a mãe na UTI, sobre o próprio presidente da Azul, que toda vez que ele viaja com algum avião da própria Azul, enfim, ele cumprimenta todos os passageiros. Relacionamento, teve um caso que um moço, né, pediu a mulher dele em casamento num avião, e eles providenciaram um avião modelo para que ele colocasse todos os parentes dele.
Então, e teve a história do Sansão também, que uma criança perdeu o coelhinho da Mônica dentro do avião e eles foram entregar o Sansão na casa dela, junto com a Mônica, né? Então foi muito bacana. Então eles entregam muito isso. E eu conheci todos esses exemplos quando eu fiz um curso pela Azul, de Customer, inclusive, onde a Azul, na verdade, participou, né? O curso era sobre CS e atendimento ao cliente, e a Azul comentou sobre isso e eu tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas que trabalhavam lá no CS, e eu falei para essa pessoa que o sonho do meu marido era conhecer a sede da Azul, onde os pilotos aprendem com os... Agora até esqueci a palavra, mas com os simuladores de voos. E o sonho dele era conhecer, e eu comentei com ela falou, não, me passa teu WhatsApp que a gente vai proporcionar essa experiência para ele. E o sonho do Felipe, de fato, era ser um piloto, né? Hoje ele é desenvolvedor. Não sei se isso é bom para ele, mas enfim, e eles realmente proporcionaram. Isso foi bem recente, inclusive, já estava na Vizir, e nós fomos conhecer a Azul. Eles nos proporcionaram algo fora do comum, assim. Era um presente para ele. Eu gosto, óbvio, de viajar de avião, mas não tenho todo esse desejo que ele tem. E eles levaram a gente por todo o hangar deles, levaram nos simuladores, deixaram o Felipe e eu pilotar um dos simuladores. Foi assim, foi uma experiência para lá de incrível, desde a hora que nós pisamos na recepção da Azul até a gente ir embora. Eles trataram a gente assim como reis. E nós percebemos, e eu e o Felipe percebemos isso dentro da Azul de forma geral, assim, eles se tratam assim, não parecia ser algo ensaiado para nós, era algo que eles realmente vivem, sabe? E isso é bem emocionante, tanto que esses casos aqui a gente trouxe só flashes, né? Mas depois, se vocês tiverem curiosidade, tirem um print aqui e vão ver esses casos, todos eles têm vídeos e é bem legal. Vamos para o próximo. E aí, de fato, todos esses pontos que eu trouxe anteriormente, que a Gi trouxe sobre a Azul, né, ela se encaixa nessa frase que é precisamos compreender o ser humano. E, passando para o próximo slide, você tem se colocado no lugar do seu cliente? Também é outra pergunta que a gente quis trazer. E por que, né, a gente quis trazer essa pergunta? Eu vou falar um pouquinho sobre empatia, que estava nos slides anteriores, só que agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que é empatia. Né, todo mundo já sabe que empatia é se colocar no lugar do outro, só que será que você está sendo empático ou você está sendo simpático? Né? E existe essas duas diferenças da simpatia e a empatia, que é, de fato, qual que é a diferença e o que é, de fato, empatia, né? E como todo mundo já sabe, né, empatia, ela é se colocar no lugar do outro, mas a empatia, ela traz a conexão, e a simpatia, ela move a desconexão, né? E a empatia, ela é bastante interessante, porque já fizeram vários estudos, várias pesquisas em profissões diferentes, onde a empatia, ela tá, né, relacionada naquela profissão. Identificaram 4 características na empatia, que é compreendimento de perspectiva, a habilidade de ter a perspectiva do outro, reconhecer a perspectiva da pessoa como verdade e não julgar. E, gente, de verdade, assim, julgar, né, não é fácil, né, não é impossível, a gente é seres humanos, somos falhos, às vezes pode acabar acontecendo sim, mas isso não quer dizer, né, que a gente não pode ser melhor a cada dia. Eu acredito que a gente espera que depois dessa Talks vocês saiam com um pouquinho de conhecimento, que a gente traga um pouquinho de conhecimento, e eu falando um pouco também de empatia e simpatia, né, a gente se torna um pouquinho melhor. Então, de fato, a empatia é reconhecer a emoção em outra pessoa e comunicar isso, né, falar isso para ela, falar com ela. E a gente sempre imagina, pelo menos, eu vou fazer uma analogia aqui bem legal,
que a empatia é como se fosse um espaço sagrado da pessoa, né? Como se fosse de fato um buraco. E a gente vai imaginar essa situação como se essa pessoa, ela estivesse dentro desse buraco e ela gritasse lá do fundo, dizendo que tá presa, que tá escura, que tá escuro, e que ela tá soterrada, né? Então a gente olha e a gente diz, se acalma, eu sei como você está se sentindo e você não está sozinho. E é como se você entrasse dentro daquele buraco, dentro daquele espaço sagrado da pessoa. E ela te deu a abertura para aquilo, por isso, né, que você está ali. E a empatia, como ela é desconexão, ela é uma definição mais rasa. Então, a empatia é como se a gente olhasse de fora daquele espaço, de fora daquele buraco, e simplesmente falasse, nossa, que bad, né, ruim aí. Mas a empatia, ela também é uma escolha vulnerável, porque para se conectar, para você se conectar com alguém, para eu me conectar com outra pessoa, eu preciso me conectar com algo em mim, que eu também conheça esse sentimento. Então, quase nunca uma resposta empática vai começar com, pelo menos, né, porque a gente sempre tenta compartilhar o lado positivo com outra pessoa, quando ela compartilha algo doloroso com a gente. Então, por exemplo, de ver esse lado bom é que, nossa, eu perdi um bebê, mas pelo menos você pode engravidar. Mas meu casamento tá acabando, mas pelo menos você é casada, né? Então, às vezes, o que a gente faz numa situação difícil é tentar melhorar as coisas, né? Então, se eu compartilho com alguém compartilha algo difícil com você, às vezes é melhor dizer, eu sinto muito, né? Não sei o que dizer, mas obrigado por contar. Porque, às vezes, a verdade, de fato, raramente, uma resposta faz algo melhorar. Então, a pessoa compartilhando aquilo com você, você está se adentrando no mundo dela e sendo empático e abraçando tudo aquilo. Tá? Então, essa, de fato, é a diferença entre empatia e simpatia. E quando eu, de fato, estudei isso, eu parei muito para pensar, será que eu estou sendo simpática, empática? Quantas vezes eu fui simpática pensando que eu estava sendo empática? Muitas vezes. E o que isso tem a ver, né, com CS, com atendimento? Muita coisa. Passando para o próximo slide, a importância da empatia no atendimento ao cliente. O conceito de verdade pode ser relativo. Afinal, o que é verdade para você não pode ser verdade para mim. Então, tudo é questão de olhar e ter a perspectiva, né? Porque cada um, ele vive numa noção de realidade diferente. Então, a noção de verdade, ela pode variar de acordo com cada pessoa. E isso é muito importante ser levado em consideração no assunto de CS, de atendimento ao cliente, porque a sua perspectiva de verdade sobre um problema, ele é completamente diferente da perspectiva da verdade do seu usuário. E aí entra essa outra questão de praticar a escutativa, porque a partir do momento que você tem a escutativa, que você consegue compreender e ouvir, ter essa habilidade, porque, de fato, é uma habilidade que ela evita julgamentos precipitados, que é, de fato, o próximo ponto, você acaba não julgando o seu cliente. Então, não julgar não é necessário você concordar 100% com ele. Às vezes o cara tá puto entrando em contato com você, mas a partir do momento que você tem uma escutativa e você sabe o que é verdade para ele, você não vai acabar julgando ele, porque você não sabe exatamente o que aquele problema representa de fato para ele, né? O que de fato tá impactando a vida dele. E você não julgar ele, você consegue entrar em conexão com ele, você consegue entender ele, e aí você consegue. O julgamento, ele impede de compreender, ele não impede, né, na verdade, de compreender as emoções dele. Então, você consegue, de fato, se colocar no lugar dele e não generalizar, que é o outro ponto. Né, que por mais que a gente conheça o nosso usuário, o nosso cliente, e tenha uma persona definida para aquela empresa, algumas características dos clientes, elas coincidem, né, e cada pessoa, ela é diferente. Cada pessoa, ela tem a sua perspecção diferente, a sua verdade, né? Então, não devemos, de fato, generalizar os problemas e com isso, não julgar, né? E com isso, a gente tem que estar disposto também a conhecer o nosso cliente,
Porque com a escuta ativa, não julgando, a gente tem uma abertura e estabelece uma relação muito legal com ele. E é a melhor maneira de gerar uma experiência positiva. Porque às vezes o cara entra puto num atendimento e com todo esse cuidado, você consegue contornar a situação muito bem, porque ele se sente acolhido, porque ele sente que não está falando com um avivo da vida, com qualquer atendimento. Ou ele liga no 0800, ele pensa que vai ouvir musiquinha ou cair na URA. Então, se tem esse atendimento humanizado, esse atendimento personalizado, né, a partir do momento que o cliente ele entra em contato, é legal ter esses pontos e conhecê-los. E estar disposto a conhecer ele, permite também você estar um passo à frente dele. E último ponto, e muito importante, é que seu produto nunca é tão simples quanto parece. Por quê? Porque a gente tem que ter em mente que o meu produto, o meu serviço, ele não é tão simples para o outro. Porque a gente está em contato com o nosso produto, está em contato com o nosso serviço diariamente. Então, para a gente é fácil, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que aí, como eu expliquei também anteriormente, né, cada pessoa, ela tem uma perspectiva diferente sobre algo, e isso também vale muito para o produto. Então, as experiências dela da vida, as coisas que ela conhece da vida, se ela sabe ler, se ela não sabe ler. Então, tem um outro ponto muito legal do atendimento, que eu gosto muito de trazer, explique para uma pessoa como se ela tivesse 5 anos. Então, se você explicar alguma coisa para uma criança de 5 anos e ela compreender, então você pode explicar dessa maneira para qualquer pessoa que ela também vai compreender. Então, a partir desse momento que você compreende, né, que ela é desse jeito, que você consegue compreender, ouvir, sondá-la, então, o que é simples para você também começa a se tornar simples para ela. E é isso. Passando para o próximo, né, com todas essas questões que eu falei, também tem outro questionamento. Você seria seu próprio cliente depois de tudo isso que eu falei? Você, de fato, foi empático em alguns momentos, ou simpático? Ou levou em consideração todos esses pontos? Então, fica aí o questionamento para vocês, tá? E aí a gente trouxe um gifzinho, que é de fato quando a empresa ela não entende que o cliente ele é o centro, ele larga a mão de tudo isso que eu falei, não é empático, ele não consegue não julgar, não se colocar no lugar do cliente, não consegue ter essa relação, essa compreensão. Então ele só está jogando dinheiro fora. Se ele acha que o produto dele é o centro, cadê o cliente para comprar aquele produto se ele não é o centro? Né? Sendo que é o cliente que faz com que a empresa dele esteja aí. Muito bom, obrigado, Má. Depois de tudo que a gente conversou aqui, a gente quer levantar, então, uma última pergunta, que é a pergunta inicial. Em uma empresa, qual é o elemento principal para o sucesso? Depois de tudo que a gente falou aqui, o que vocês acham que a gente vai responder? Alguém arrisca? Marcelo e Fernando não vai. Cliente, atendimento ao cliente, todo mundo fala cliente. Vamos lá. Eu vou responder para vocês, e de novo, né, eu não sou a mulher da verdade, está tudo bem se alguém discordar comigo, mas eu acredito fielmente na minha verdade, e eu vou com a minha verdade até o fim. E para mim, na minha humilde opinião, o cliente, ou melhor, o que representar sucesso para ele, isso sim é o que importa. É quando você pensar em alcançar o sucesso da empresa, para mim isso será o sucesso. Mas eu não estou falando do cliente final. Eu estou falando de vocês. Eu estou falando dos nossos funcionários. Os primeiros promotores, quem já ouviu falar de NPS? Promotores são aqueles clientes que nos dão notas positivas na NPS, que acreditam no nosso trabalho, tá? Então, os primeiros promotores de uma empresa precisam ser os nossos próprios funcionários.
Então, desde muito tempo, eu falo que os primeiros clientes de uma empresa são os próprios funcionários. Se nem os teus funcionários acreditarem no teu negócio, não tem como você passar isso adiante. Não tem como você entregar o teu sucesso ao teu cliente final, se você não consegue entregar o teu sucesso dentro de casa. Então, é basicamente isso, né? Para entregar o sucesso ao cliente final, precisamos começar dentro de casa. Meu maior desejo hoje, de verdade, é que vocês, funcionários da Visir, encontrem o sucesso dentro da nossa empresa. Que vocês se sintam motivados e satisfeitos com tudo que a gente está construindo aqui e entregando. Porque assim, a gente vai poder entregar o mesmo aos nossos clientes. Nós desejamos a todos vocês uma jornada de muito sucesso, a todos os Visirs, que sejam eles funcionários ou clientes, que a gente alcance o sucesso desejado, tanto para vocês, tanto para os nossos clientes, porque eu tenho certeza absoluta que se vocês encontrarem sucesso aqui dentro, se vocês entregarem todos os dias o melhor de vocês, e se vocês sentirem orgulho daquilo que vocês estão construindo, desenvolvendo, seja lá qual for a área que você trabalha dentro da empresa, se você chega no final do dia e fala, cara, eu estou numa empresa do caralho, pode ter certeza que teu cliente que está lá do outro lado, ele vai sentir isso e vai sentir o mesmo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Palminhas. Palminhas. Parabéns pelas palavras aí, meninas. O Antônio tá. Tchau, gente. Ih, ó. Ô, louco. Um ponto que até o Antônio, acho que eu vi, acho que eu estava junto, mas o Antônio já ouviu mais de uma vez essa história. Eu acho que na Estônia, principalmente no começo da Estônia, ali mais para trás, eles falaram, putz, que agora eles fazem bastante propaganda, né? Mas antes eles falaram, meu, você não vai ver a Estônia gastar dinheiro, né? Com muita propaganda, ou de cara, né? Não vamos pagar o Wesley Safadão e o Michel Teló, né? Coisa porque a gente gasta nosso dinheiro no atendimento, né? E eles tinham, né? Principalmente no começo, né? Para ganhar, eles tinham um nível de atendimento, pessoas com nível superior, que conseguiam resolver o problema todo, atendendo desde a ponta e mesmo no call center, né? E no call center não medindo por tempo de atendimento, e sim, não, resolveu o problema ou não. Então tinha chamados que aí depois eles olhavam, o que aconteceu nesse chamado e tal, que demoraram, não, tipo, 2 horas para resolver. Mas por que demorou? Como é que o cara ficou 2 horas no telefone? Ah, não, ele ficou conversando um pouco sobre o negócio do cara, um pouco sobre a coisa, mas é porque ele estava esperando, tinha que esperar, a máquina estava mudando, o cara ia aí, ele estava, enquanto quase esperando o cara chegar lá junto com o motoboy que ia trazer a máquina, assim, né? Mas ele estava ali, que ele falou, não, mas, meu, ele saiu, quando terminou, ele terminou a chamada, a pessoa não vai ter, o chamado, não vai ter que ligar de novo, né? Então eles colocavam, acho que era até isso, né? Na época do PagSeguro fazendo propaganda com o Safadão e o Michel Teló, e falou, eles estão gastando com o Safadão, a gente está gastando com o salário no time de atendimento, né? Tipo. Exatamente, eles tinham uma máxima lá que enquanto gasta lá com o Michel Teló e Safadão para falar da maquininha, a gente está gastando para ter 200 polos no Brasil inteiro para a gente conseguir atender, trocar uma maquininha para qualquer cliente no Brasil em até 2 horas. E você pegar uma rede Cielo, demora uma semana para trocar uma maquininha se der problema. Então, acho que o próprio Nubank é exemplo de sempre aí, que sempre tem vários cases aí, né? Bem relevante. Mas legal. Show de bola, pessoal. Bem colocado. E acho que até um parêntese, né? Acho que não sei se vai ter alguém aqui, mas a gente sempre faz um bate-papo de boas-vindas lá, quase todo mês que entra as pessoas na visita, a gente faz um bate-papo de boas-vindas. E só para emendar com o que você falou hoje, né? Nesse bate-papo de boas-vindas desse mês agora de agosto que passou, né? A Isabela que entrou com a gente, ela pegou ali e fez uma pergunta para a gente: o que é sucesso na perspectiva sua, Antônio, e sua, André? Pontual, assim, né? E, coincidentemente, a minha resposta de que é sucesso foi quase igual à sua, tá? A minha resposta foi assim, para mim, sucesso é a gente criar um ambiente onde as pessoas crescem, evoluem, gostam de estar aqui. Se a gente tiver um time do caralho, o resto vai ser do caralho. Então, tem muita conexão com o que você falou, tá? Fico feliz. Estamos alinhados. Isso aí, show de bola, pessoal.